Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 31 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, Dom Bosco, patrono da juventude, um grande santo da igreja. No YouTube tem filme, né? Acho que tem mais de um filme sobre Dom Bosco. Hoje valeria a pena a gente conhecer um pouco mais desse grande santo italiano, mas um grande místico, um grande santo, patrono da juventude e que fez e faz bem e inspira muitos corações e muitas obras de evangelização. Vamos ao evangelho então desse dia, Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43, diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós vemos Jesus fazendo bem a 2 mulheres. No tempo de Jesus não era nada fácil ser mulher. A mulher sofria questões muito próprias, né, daquela cultura, daquele tempo. Nós vemos aqui que elas não podiam nem tocar os homens. Quanto mais essa primeira mulher aqui que tem o fluxo de sangue, mas ela toca com fé. E nós vemos aqui então Jesus dando dignidade às mulheres, 2 mulheres. Essa mulher do fluxo de sangue, ela era vista pelas pessoas como, desculpa a expressão, mas era assim, como uma desgraçada. Uma mulher que vivia contaminada, porque para eles o fluxo sanguíneo da mulher a tornava impura para o culto de Deus, inclusive. Então todo mês a mulher tinha que fazer rituais de purificação. Agora, essa mulher vive assim há 12 anos, cada vez pior, já gastou tudo, cada vez mais enferma, mais sofrida. Há 12 anos sem poder ir ao templo rezar. Imagina a vida dessa mulher. E na cabeça de todo mundo isso é culpa dela, é castigo de Deus, porque ela não deve ser boa coisa. E Jesus se permite ser tocado por essa mulher, que toca na roupa. Não é isso que ela diz? Se eu tocar ao menos na roupa, ficarei curada. Veja, a igreja sempre viu aqui, nessa roupa de Jesus, os sacramentos e os sacramentais. Como é que nós temos Jesus hoje para ser tocado? Nós não temos Jesus mesmo. Jesus mesmo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há para vir julgar os vivos e os mortos. Mas nós tocamos o Senhor na sua roupa, na sua extensão, que o comunica a nós,
que são os sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia. E ela toca com fé porque ela tem isso dentro dela. Se eu tocar na roupa, a roupa dele já pode por mim mais do que os médicos, os remédios todos, que ela tinha buscado ajuda. Então ela fica curada, Jesus sente que saiu dele uma força, e aí ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos dão risada, assim, mas está todo mundo te tocando. Ele diz, não está todo mundo se esbarrando aqui, mas tocando com fé. E aqui tem uma pergunta para nós, né, meus irmãos? Quem está tocando Jesus hoje? Pode ser que a gente esteja se esbarrando com ele. Quem de fato escuta com fé, reza com fé, comunga com fé? Os discípulos também achavam que todos tocavam, mas Jesus, não. Toque aqui, hoje só foi um. Saiu uma força de mim. E Jesus vai dizer para ela, filha, tua fé te curou, vá em paz. Né? Fica curada dessa doença, tua fé. Portanto, queridos, hoje é dia da gente pedir a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Talvez o nosso grande campo de batalha não seja o corpo, a doença, a dívida, seja a nossa fé. Porque se a gente perde a fé, a gente perde tudo. E essa fé também está expressa nesse homem, Jairo, que tem a filha em casa, que está nas últimas e que chega a morrer. E aí o Evangelho diz, quando viu Jesus, caiu aos seus pés, pediu com insistência. Viu, caiu, ajoelhou e pediu com insistência. Senhor, põe a mão na minha filha. Se o Senhor pôr a mão nela, ela vai sarar e viver. Se o Senhor tocar, a vida volta para ela. Que fé, que intercessão de um pai. Você que é pai, hoje, então, quem sabe você precisa entrar no lugar desse Jairo, e talvez seja a sua filha ou seja o seu filho. Quem sabe hoje, pai, você que é pai, consiga tirar um tempo para se ajoelhar mesmo, não sei, numa igreja, diante de um sacrário, no banheiro da sua casa, não sei, e falar, Jesus, hoje eu sou esse Jairo, eu estou aqui de joelho, eu creio. E eu quero pedir pela minha filhinha, pelo meu filhinho, pelo meu filhão, pelo meu netinho, pelo meu netão. Mas quem sabe esse evangelho de hoje seja sobretudo para os homens. A oração do homem. E pedir, Senhor, está nas últimas. Eu não sei o que fazer. Só o Senhor agora. Mas eu creio que se o Senhor pôr a mão, que se o Senhor tocar, se o Senhor fizer algo, dá certo, porque só o Senhor pode e o Senhor pode. E aí diz então o evangelho, Jesus então o acompanhou. Veja, Jesus diz para a mulher, tua fé te salvou. Para Jairo, ele acompanha Jairo. Deus que gosta de ver a nossa fé, o nosso movimento, né? A nossa busca. E aí então, no meio do caminho, ele cura a primeira mulher que o padre comentou aqui. Quando está chegando na casa de Jairo, vem dizer, tua filha morreu, não incomoda mais Jesus não. E Jesus vai dizer uma palavra que eu vou grifar aqui, de Verde Palmeiras, no versículo 36, não tenhas medo, basta ter fé. Sabe, minha gente, às vezes na nossa vida, a gente tem tantas perguntas sem resposta, a vida tem tantas situações que a gente não consegue responder, e Jesus está dizendo, olha, não tenhas medo, basta ter fé, porque talvez só te sobrou ter fé, né? Não tenhas depressão, pânico, ansiedade, insônia, basta ter fé. Foi o que te sobrou, não foi? Então tenha fé. Mas veja, isso aqui não é o prêmio de consolação para os últimos, não. Isso aqui é o remédio da vida. Basta ter fé. Quando Jesus chega, eles estão lá chorando, já começou a todo mundo chorar. Jesus fala, mas por que chorando? Está chorando, não morreu não, está dormindo. Veja, a fé, e começam a caçoar de Jesus, a fé é um outro jeito de ver a mesma coisa. Enquanto todo mundo está vendo a morte e por isso chora, Jesus diz, para mim é só um sono. A fé é um outro jeito de olhar. E aí, Jesus faz outra coisa, manda todo mundo sair, menos o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João, os três, né? Que está sempre com Jesus. É como se Jesus estivesse ensinando para nós. Tem coisa na nossa vida que ou a gente aprende a se distanciar de pessoas ou o milagre não vai acontecer. Jesus não fez esse milagre rodeado de um monte de gente que não crê e só chora. Comece a se distanciar de quem só chora e de quem não crê. Será que não tem um ensinamento aqui para a nossa vida? Jesus mandou todo mundo sair. Jesus não precisa de plateia. E talvez você não esteja precisando de plateia. Talvez o que você está precisando hoje é de intercessores, é diferente. A gente conta a nossa vida para todo mundo. Não conte sua vida para quem não vai rezar por você, não vai torcer por você, não conte suas dores para quem não sofre com você, não conte seus sonhos para quem não vai se alegrar com a sua vitória, sabe? Sai todo mundo. Fica o pai e a mãe, que são os dois interessados na coisa, e os três discípulos de sempre, que subiram lá no Monte da Transfiguração, né? E aí então Jesus vai tocar e dar essa ordem, menina, levanta-te. E ela vai se levantar.
vai ficar curada, né? Vai ser liberta. E aqui então nós entendemos esse grande caminho da fé de Jesus que nós estamos ouvindo aqui no Evangelho de São Marcos, sobretudo também já desde o capítulo 4, essa proclamação da palavra que gera um povo que segue, que entra na barca, e aí Jesus vai vencer o diabo no exorcismo, lembra o Evangelho de ontem? E agora a grande vitória de Jesus que é sobre o mal, sobre a morte, mas uma fé que começa então no ouvir a palavra e que tem como ponto alto a comunhão com Deus, através do toque, através dos sacramentos. E é então nesse Jairo e nessa mulher, essa grande catequese sobre a fé e a força da fé. E aí a gente pode aprender, né, dessa mulher que foi tocar Jesus, o dinamismo da fé, né? Tem um mal, mas eu não quero, eu não aceito isso, eu vou buscar a solução disso em Jesus Cristo, né? Aprendemos de Jairo a qualidade dessa fé, né? Uma qualidade que é maior que qualquer medo ou notícia, né? E na menina a gente vê a eficácia e o fruto da fé, que é a vida nova, que é a vitória de Deus e que é o alimentar-se. Jesus então manda alimentar a menina, né? Portanto, quando a gente sente fome de Deus, é sinal que o poder da ressurreição já nos tocou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste Evangelho segundo Marcos, temos dois acontecimentos importantes num contexto de fé. O primeiro deles foi a cura daquela mulher que sofria de hemorragia há muitos anos. E depois, aquela menina que estava como doente e depois já morta. E então Jesus segura na mão dela e diz: "Menina, levanta-te." Estes dois prodígios acontecem num contexto de fé. O pai da menina tem fé em Jesus. A mulher que estava doente tem fé em Jesus. E neste contexto de fé, o milagre aconteceu. Porém, o milagre, ele não acontece pura e simplesmente para que nós possamos ver uma coisa prodigiosa. O milagre tem um objetivo, é para que cheguemos à fé na pessoa de Jesus. Não podemos ficar parados no milagre. Precisamos ir adiante e acreditar em Jesus. Assim, o milagre é um sinal, é uma placa que nos indica a fé em Jesus. A nossa fé diária deve crescer cada vez mais, mas não porque vimos ou deixamos de ver o milagre. Deve crescer porque o próprio Jesus nos sustenta e nós acreditamos em sua autoridade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de janeiro, com grande alegria, nós celebramos a memória de São João Bosco, o pai dos jovens. São João Bosco é um verdadeiro farol para a evangelização dos jovens. Por quê? Porque ele revoluciona, coloca, pelo avesso o método de abordagem da juventude. Deixa eu explicar para você. A igreja estava acostumada com uma sociedade cristã. Bom, numa sociedade cristã, como é que você faz? Você trata os seus educandos, os jovens que você está educando, como seus filhos, não é isso? E, claro, um professor que trata os jovens como seus filhos já supõe que existe neles virtude, já supõe que existe neles abertura para se submeterem, a um processo educacional. Claro, só tem educação se houver virtude. Porém, o que acontece é que a sociedade, aos poucos, foi se descristianizando e, portanto, os jovens começaram a se comportar
não como família. O professor deixou de ser verdadeiramente o pai. O jovem era simplesmente um rebelde. Aos poucos foram sendo adotados métodos um pouco mais coercitivos, ou seja, palmatórias, isso e aquilo, que no fundo, não conseguia transformar o coração do jovem. Diante da Revolução Industrial, diante da periferia de Turim, que crescia, e de jovens que cada vez mais se apresentavam sem família, sem religião, sem catecismo, São João Bosco se faz pescador de homens. Sim, era necessário pescar o jovem. E assim, São João Bosco, com o seu oratório festivo, toma uma invenção que já existia desde a época de São Filipe Neri, para atrair os jovens com o seu amor, com a sua amorevolezza. E este amor de São João Bosco tinha uma finalidade: pescar o jovem para transformá-lo. Ou seja, fazer com que o jovem, atraído pelo amor, mordesse a isca, mas dentro da isca tinha um anzol, porque é isto que faz o pescador. Infelizmente, hoje em dia, nós parece que nos tornamos no contrário, né? Ou seja, antes de São João Bosco, as pessoas queriam educar, mas queriam educar na base das pauladas. Mas quando você dá paulada na água, você só espanta o peixe. São João Bosco ensina a colocar a isca, o oratório festivo, o amor, e com isso pesca o jovem, mas tem um anzol dentro, a transformação de vida. Hoje em dia parece que nós ficamos somente com a isca. Nós vamos cevando os peixes, vamos dando aos jovens o que eles querem ouvir, mas não tem anzol nenhum dentro. E você vai engordando o peixe, mas não pesca nada. Assim, você vai alimentando simplesmente a mentalidade mundana do jovem. Não basta simplesmente você ser simpático com o jovem, você ser um cara legal, né? Não, existe algo de profundamente equivocado em algumas de nossas pastorais que lidam com a juventude, onde você, igreja, se adapta tanto ao jovem que a igreja vai se mundanizando e perde a sua capacidade transformadora. O que nós temos que entender é isto: o jovem, ele quer um desafio. O Papa Pio XII nos recorda exatamente isso, que o jovem é feito para o heroísmo. Se você pedir alguma coisa para o jovem, ele não vai te dar nada. Mas se você pedir tudo, ele te dará tudo. Mas para isso, é necessário primeiro pescá-lo com uma isca dentro para transformar a sua vida. Não simplesmente para pegar os jovens mundanos e trazê-los para dentro da igreja, para que aqui na igreja eles sejam mundanos do jeito que já eram lá fora. Não. O jovem precisa ser pescado com amor e desafiado com um amor ainda maior. Sim, porque se Deus é Deus de amor, Ele não quer que você seja escravo desse egoísmo que você anda vivendo. Ele quer pescar você, matar o homem velho e lhe dar uma vida nova. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.